Salve, salve tropa, beleza? Palpites para o dia 14 de julho de 2023, nossa sexta-feira. E antes da gente ir para a análise dos jogos, deixa o like, comenta, se inscreve no canal que vai estar dando aí uma força para a gente poder crescer aqui no YouTube, certo? Bom, e a gente não cravou o bilhete de quinta, né? Hoje já teve aí 2 jogos, eu deixei uma triplinha, né? E o Bodogni, ele bateu a linha de 1,5, porém o Al-Ahly, né, não conseguiu bater a linha de menos 4 gols, tá? Saíram 5 gols na partida. Mas é aquilo, certo, tropa? A partir do momento que um time ele cobre muito essa linha de 3,5, vai chegar, né, um momento em que ele não vai cobrir, tá? O Al-Ahly ele veio cobrindo essa linha de menos 3,5 gols, né, há mais de 10 partidas e infelizmente hoje, né, ultrapassou e tá tudo bem. A gente vem aí de 3 dias, né, de red, estamos numa bad run, porém vamos para cima, né, que a gente ainda tem sexta, sábado, domingo, ainda tem hoje, eu deixei um bilhete, né, só do jogo do Palmeiras, criar aposta no jogo do Palmeiras e São Paulo, vamos para cima que se Deus quiser vai estar batendo também. E sexta, sábado e domingo vai ser um dia bom para a gente poder sair aí, né, pelo menos um pouco no positivo, né? Certo? Sem mais delongas, vamos para a análise dos jogos. Temos uma grade bem fraca nessa sexta-feira, tá? O primeiro jogo que eu vou trazer aqui pra gente é a primeira divisão da Islândia. O Fram vai enfrentar o Breiðablik, tá? O Breiðablik tá jogando como visitante, certo? Na casa do Fram. O que a gente tem de interessante para essa partida, tropa? Vitória do Breiðablik, né, ou para se resguardar um empate anula. O Breiðablik ele sempre briga ali no topo da tabela, né, campeão do ano passado da primeira divisão, e ele começou a temporada um pouco mal, porém, né, já está voltando, certo? Se a gente for olhar lá na tabela, ele já está em terceiro, né, a diferença de pontos aí é quase 10 pontos dele para o primeiro, que é o Vikingo, então ele tem que correr atrás, tá? É bastante pontos, certo? Mesmo ele estando uma partida atrás, tá? Jogando contra o Fram, né, que está ali na antepenúltima colocação, em 14 jogos venceu apenas 4, empatou 2 e perdeu 8, tá? E o Fram, como mandante, ele ganhou 4, empatou 1 e perdeu 2, certo? E o Breiðablik, como visitante, ganhou 4, empatou 2 e perdeu 2. Essa partida, tá, é uma partida de gols também, certo? Porém a gente não tem odd, né, para 1,5, 1,13, teria que ser o 2,5, né, a 1,44, tá? Se a gente for olhar na estatística, o Fram, ele cobriu essa linha de 2,5 em 9, teve gol no primeiro tempo em 10, ambas marcam sim em 8, concedeu nas últimas 10, concedeu 2 ou mais gols em 6. O Breiðablik, a gente já sabe, é um time over, né? Gol no primeiro tempo nas últimas 7, marcou 2 ou mais gols em 7, não perdeu em 9, ganhou o primeiro tempo nas últimas 4, marcou no primeiro tempo nas últimas 6 e marcou nas últimas 7. Né? Se a gente for olhar, né, o confronto entre essas equipes, elas cobriram essa linha de 1,5 e apenas uma partida não cobriu a linha de 2,5. Né? O jogo que eles tiveram ainda esse ano foi um jogo bem over, foi 5-4 para o Breiðablik, jogando na casa do Breiðablik. Tá? O Fram, jogando dentro de casa, ele cobriu essa linha de 1,5 e 2,5 em todas as partidas, né? E o Breiðablik, jogando fora de casa, ele teve aí apenas 2 partidas que ele não cobriu nessa linha de 2,5, tá? Então é interessante, esse ambas marcam também é interessante, certo? Porém, eu fico com a vitória do Breiðablik, ou empate anula, né, ou dupla chance para se resguardar, certo? E também é interessante buscar esse 2,5. Bom, tropa, o próximo jogo, tá, que eu vou trazer aqui pra gente é Brasileirão Série B, tá? O primeiro jogo é às 19 horas, tá? CRB vai enfrentar o Avaí dentro de casa, né? O que temos de interessante para essa partida, tropa? O CRB marcou nas últimas 9, mais de 1,5 gol nas últimas 7, menos de 3,5 gols em 8 e gol no primeiro tempo em 8. O Avaí não ganhou nas últimas 10, não marcou gols nas últimas 4, menos de 3,5 nas últimas 6, ambas marcam não nas últimas 4. Interessante, Série B, né? Sempre a gente está buscando poucos gols, é um campeonato bem under, tá? Pagando 1,20 para completar o bilhete, certo? É interessante.
A gente está buscando também algo a favor do CRB também é interessante, tá? Uma dupla chance para se resguardar. Porque se a gente for olhar o CRB jogando dentro de casa, ele teve, né, apenas uma derrota, não, desculpa, aqui. Ele jogando dentro de casa, ele teve apenas uma derrota, um empate e 3 vitórias, tá? Isso nas suas últimas 5 partidas. E o Avaí, jogando fora de casa, ele perdeu 3 e empatou 2, tá? Então é interessante a gente estar buscando algo a favor do CRB, que está jogando em casa, né? E está buscando esse menos de 3,5 gols, certo, tropa? E o próximo jogo também, aqui da Série B, do Brasileirão, 9h30 da noite, Atlético Goianiense vai enfrentar o Sport Recife, né? O Sport Recife que está ali fazendo uma ótima campanha, está em terceiro lugar, né? Porém com a diferença apenas de 2 pontos. Essa partida, ele ganhando, ele já consegue ficar em primeiro novamente, dormir na liderança, e isso é muito importante para o Sport Recife, tá? E o Atlético Goianiense vem fazendo, né, uma temporada intermediária, né, podemos dizer assim. O Atlético Goianiense não perdeu nas últimas 5, não ganhou em 9, concedeu em 8, menos de 4 gols em 9 partidas e cobriu a linha de mais de um gol em 8. Né? O Sport Recife marcou em 8, não perdeu em 8, menos de 4 gols em 9, gol no primeiro tempo em 9 e cobriu a linha de 1,5 em 8 também. Né? Se a gente vê o Atlético Goianiense nas suas últimas partidas, ele vem aí, né, de 4 empates e 1 vitória. Já o Sport Recife vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Tá? O que a gente tem de interessante para essa partida, tropa? Menos de 3,5 gols, tá? É interessante. São 2 equipes under e também são 2 equipes, né, equipes que marcam. Tá? Então, se a gente estiver buscando esse 1,5 ou 1,40, também não é nada mal. Tá? Se a gente for olhar, né, nos seus últimos confrontos, a gente teve aí apenas 2 partidas que não cobriram essa linha de 1,5. Tá? Inclusive, mas isso foi em 2021, né, que eles se enfrentaram, então tem tempo. O Atlético Goianiense jogando dentro de casa, ele marcou em todas as partidas, tá? Sofreu gol em 3, não sofreu em 2, certo? E o Sport Recife jogando fora de casa, ele não é um bom visitante, tá? Porém, ele marcou em quase todas as suas últimas 5 partidas, certo? E cobriu essa linha de 1,5 em todas as partidas em que ele jogou como visitante, tá? Então, é interessante a gente estar buscando esse 1,5, né, para quem é um pouco mais ousado, e no safe seria esse 3,5 a 1,20 para completar o bilhete, tá? Uma duplinha ou uma triplinha. Certo, tropa? Outro jogo interessante, tá? Lá na Argentina, primeira divisão, às 19 horas da noite. O que temos de interessante nessa partida, tá? O campeonato argentino, ele é um campeonato mais truncado, né? Os jogadores fazem mais catimbo, gostam de enrolar, é um jogo faltoso, né? Então, é um jogo bem under, tá? Como eu já havia comentado aqui no canal. Essa partida que a gente tem de interessante, que são 2 times que dentro de um campeonato under ainda conseguem ser um pouco over, né? O Defensa e Justiça e o Godoy Cruz, tá? O Godoy Cruz jogando em casa. O que a gente tem de interessante nessa partida? O Godoy Cruz cobriu a linha de 1,5 em 9, né? Ambas marcam sim nas últimas 4, menos de 3 gols em 8 e gol no primeiro tempo em 8. O Defensa e Justiça cobriu a linha de 1 gol, né? Mais de 1 gol em 8 e gol no primeiro tempo em 8, tá? Defensa e Justiça também marcou 2 ou mais gols em 6, não perdeu em 8, marcou em 9, marcou o primeiro nas últimas 4. E o Godoy Cruz concedeu o primeiro nas últimas 4 partidas, tá? Então, se a gente for olhar, certo, o confronto entre essas 2 equipes, apenas uma partida a gente não cobriu a linha de 1,5, tá? Que foi lá em 2018, porém, as outras partidas cobriram essa linha de 1,5, tá? É o que seria interessante aqui, a gente está buscando esse 1,5, certo? Menos 3,5 também é interessante, tá? Porém, esse 1,5 me pega. Esse 1,5 é muito interessante, porque se a gente for olhar o Godoy Cruz nas suas últimas 10 partidas, ele teve apenas uma partida que ele não cobriu essa linha de mais de 1 gol, né? E o Defensa e Justiça, nas suas últimas 10 partidas, teve uma... Também? Exato. Isso teve 2 partidas que ele não cobriu a linha de 1,5 gol, tá? Então a gente tem aqui uma forte tendência de sair 2 gols,
certo? Defensa e Justiça jogando fora de casa também, teve apenas uma partida que não cobriu essa linha. O Godoy Cruz jogando dentro de casa, ele cobriu essa linha de mais de 1,5 gols em todas as partidas, tá? Nas suas últimas 5, ele cobriu em todas. Então esse 1,5 ao 1,40 é interessante, tá? Me pega muito. Bom, tropa, esses foram os jogos, tá, de sexta-feira, uma grade bem fraca, final de semana, né, sábado já temos aí Brasileirão de novo, temos Copa do Brasil, né, Corinthians e Atlético Mineiro, então vai ser uma grade mais cheia de jogos pra gente estar analisando e estar buscando algo a favor, certo, tropa? Não esqueçam de deixar o like, comentar, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Bom, tropa, essa é a nossa duplinha, tá? Menos de 3,5 gols no jogo do Atlético Goianiense com o Sport Recife e empate anula pro Breidablik, tá? Bom, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, comenta e até o próximo vídeo.